Você consegue expressar os seus sentimentos no seu relacionamento? Ou você fica tentando esconder o que você está sentindo para não incomodar o outro? E mais ainda, quando o outro mostra algum sentimento para você, quando ele traz uma angústia, você acolhe ou você ajuda ele a esquecer? Não vamos pensar nisso agora não, vamos fazer uma outra coisa, vamos sair, vamos ver um filme. Como que você reage diante das emoções que surgem no seu relacionamento? Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, sou especializada em transtorno borderline e transtorno narcisista e os seus relacionamentos. Eu também sou terapeuta de casal e eu hoje quero falar sobre isso, sobre no relacionamento quando surgem sentimentos difíceis de lidar, como luto, como depressão, como ciúme, raiva, inveja, sentimentos difíceis de lidar. Como que a gente pode olhar para isso no relacionamento sem se sentir atacado, perseguido, criticado e ainda acolher o que o outro está trazendo, porque às vezes esse sentimento ele aparece no meio de uma discussão, no meio de um desentendimento, e você, ao invés de você olhar para aquilo ali que o outro está trazendo, você imediatamente quer se defender, quer dizer que não é culpa sua, que não foi você que causou aquilo. E como que isso como é que isso atrapalha, né, a relação, como é que isso afasta as pessoas. Se você não conhece ainda esse canal, depois que acabar o vídeo, vai lá nas minhas playlists que você vai encontrar muito conteúdo interessante sobre narcisismo, borderline, sobre terapia sistêmica, que é a minha abordagem principal nos meus atendimentos. E se inscreve, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo novo, tá? Sempre tem coisa nova aqui. Vamos lá. Uma coisa que é importante, né? Você aí que tá me vendo agora, você começar a se perguntar. Quando você era criança, você conseguia perceber quando o seu pai estava com raiva? Ou a sua mãe estava com raiva? Dava para perceber? Qual o efeito que isso tinha sobre você? Essa expressão de raiva deles. De que maneira que os seus pais mostravam que amavam você? Você conseguia identificar os momentos em que você se sentia amado? O que eles faziam? Essas perguntas são para você começar a pensar que na infância a gente aprende a identificar os sentimentos e também começar a modelar os nossos sentimentos. Essas experiências que a gente teve na infância ajudam a gente a depois ir copiando, modelando e fazendo bem parecido com o que os nossos pais faziam. É claro que às vezes a gente vai tendo ao longo da vida experiências, principalmente relacionamentos afetivos, em que a gente aprende um pouco mais, em que a gente vai recebendo coisas novas, mas o padrão de cada um vem dos pais. Então, por exemplo, os meus pais, eles raramente demonstravam raiva. Fica internalizado como aquilo que é o certo num casamento, num relacionamento. Então, eu não tinha esse parâmetro quando eles estavam com raiva um do outro. Eu escutava falar que quando a minha mãe estava com raiva do meu pai, ela se fechava e não conversava. Ela não falava com ele. E é claro que o que eu fiz quando eu fiquei adulta? Toda vez que eu estava com algum problema no meu relacionamento, a minha tendência era o quê? Mesmo eu sendo psicóloga e tendo aprendido que o diálogo, né, ajuda muito, mesmo assim, eu tinha uma tendência a me fechar, a ficar calada, a esperar um tempo para falar. Depois eu acabava falando, mas muitas vezes eu demorava, né, para ter coragem de falar do que eu
do que estava me incomodando. Eu sempre achava que era melhor ficar calada. Então, isso é um exemplo, né, de que mesmo a gente racionalmente querendo fazer diferente, é difícil. Por quê? Porque a gente internaliza esses padrões. Eu vou falar de padrões, de maneiras de lidar com a emoção que a gente recebe dos pais. O primeiro é o da exoneração da emoção. A exoneração da emoção é assim, é quando os pais acreditam que os sentimentos de seus filhos são uma questão de escolha. Então, quando eles identificavam alguma emoção negativa nos filhos, eles não querem explorar, porque eles temem que isso vire uma coisa crescente, né? Em vez de se ficar falando muito, se ficar tentando entender muito o que aconteceu ali, talvez piore a situação. Então, é aquele exemplo que eu dei no comecinho, assim, que, por exemplo, expressão de raiva pode se tornar uma coisa fora de controle. Não é legal expressar raiva, não é legal ficar com raiva, né? É melhor suprimir isso na criança. Então, é a hora que fala assim, não vamos falar nisso não fica assim não, tá tudo bem, você já vai passar, né? Peraí, toma aqui outro brinquedinho, seu irmão tomou seu brinquedo? Toma esse outro aqui, né? E vamos mudar logo de humor. Esse é o exemplo, é o modelo de exoneração, em que você, desde pequenininho, você é ensinado a não ficar muito tempo ali naquela emoção e não sentir aquilo. E vamos mudar para outra coisa, vamos dar atenção para outra coisa. Não fica assim, não. E é engraçado que na idade adulta a gente vê muito adulto falando isso, né? Não fica assim, não. Né? Você, ai, nossa, morreu um amigo meu, tô muito triste. Aí o outro vai e fala, não fica assim, não. Aí, como assim, gente? Não fica assim, não? Né? Você quer falar, você quer chorar, você quer desabafar e a outra pessoa fica querendo te tirar daquilo ali. Esse é um modelo. O outro modelo é o modelo da instrução das emoções. É um modelo em que os pais, eles usam essa expressão de emoção como uma oportunidade para ensinar para a criança sobre as emoções. Então, eles se conectam, eles ajudam a criança a compreender o que ela está sentindo. Então, eles tentam ajudar a criança a entender o porquê daquela emoção. Então, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu costumava, sempre que um estava brigando com o outro, aconteceu alguma situação, eu chamava o que agrediu, né? Se o irmão bateu na irmã, eu chamava e o que aconteceu? Eu queria aquele brinquedo, eu queria o brinquedo. E aí ela não queria me dar e eu peguei o brinquedo. E aí eu começava a conversar para que ele entendesse, né, o sentimento dela de não querer dar o brinquedo, né? O motivo porque não era legal ele bater para pegar um brinquedo, o motivo porque não era legal ele bater para pegar um brinquedo, qual era o impacto que isso causava nela e por aí vai. E aí sempre eu ficava trabalhando nessas conversinhas com eles para ajudar eles a se entender o porquê que cada um agiu de determinada maneira. Conforme eles foram crescendo, eles tinham momentos de raiva e às vezes eles não conseguiam falar na hora por que eles estavam com raiva, né? O que tinha acontecido, né? Porque às vezes era alguma coisa até que tinha acontecido no colégio, com a professora, com outro colega, e quando chegava em casa estava irritado e acabava descontando no irmão ou na irmã. E aí, mas passava um tempo, eles procuravam o irmão ou a irmã para pedir desculpas e para explicar o que tinha acontecido. Olha, eu estava chateado por isso. Você explica para a criança e ela consegue entender o sentimento do outro e o sentimento dela. Você está ajudando ela, então, a aprender sobre ela mesma através das emoções que ela sente. E isso ela vai levar para a sua vida adulta como um padrão sobre
relacionamento afetivo e como lidar com as suas emoções. Principalmente, esse modelo ajuda a gente a se responsabilizar pelas nossas emoções. Então, no relacionamento, né, e na terapia de casal, eu trabalho isso também com os meus pacientes, né? Como que eles expressam, acolhem, identificam as suas emoções. Um exercício legal de fazer é você pegar uma lista, eu dou uma lista de emoções, com vários nomes diferentes para as emoções, para que eles comecem a trabalhar em termos de falar uma daquelas opções para irem realmente se conectando com o sentimento, né? O que aquela emoção está trazendo. Por exemplo, emoções positivas, alegre, animada, atraente, excitada, feliz, inteligente, querida. Emoções negativas, alienada, com vergonha, culpada, defensiva, ignorada, paralisada. Quando você usa palavras específicas para identificar a sua emoção, o outro também consegue entender melhor de onde vem essa emoção e acolhe. Então, uma outra coisa que eu falo sempre também é: quando você não sabe como agir, porque você não aprendeu ainda como acolher essas emoções, você pode simplesmente dizer para outra pessoa: eu vejo que você está se sentindo muito triste hoje. O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Isso é muito poderoso, porque você mostra para outra pessoa que você se importa, que você está ali para acolhê-la. Ao passo que quando você fala assim: não fica assim não, vamos fazer alguma coisa hoje, vamos sair para jantar, para te alegrar. Você não deixa aquela pessoa sentir o que ela está sentindo. Você diz para ela que não é para ela sentir. E é como você falar para a água não ser água, né? É impossível a gente tentar eliminar um sentimento. A gente precisa entrar nele, falar sobre ele, dar um significado para a gente poder depois seguir em frente. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, comenta, diz aí nos comentários qual é o modelo que você conheceu na infância, se foi um desses dois ou se tem um outro diferente. Conta aí pra gente. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Se você já é meu parceiro aqui nesse canal, compartilha com as pessoas que você gosta, que você acha que precisam dessa informação, e até o próximo vídeo.